Ô filha da puta, eu não mandei você segurar a galinha, rapaz! De arrombado! Senta o dedo na galinha! Na minha humilde opinião, como uma pessoa amante de cinema, o filme Cidade de Deus é uma verdadeira obra-prima. Não só do cinema brasileiro, mas do mundo inteiro. Ele mostra de forma detalhada, brutal e realista as perspectivas de uma realidade alarmante do país, que é a violência e a degradação social. O filme constrói um retrato de uma sociedade onde a sobrevivência é um mero acaso, visto que a morte pode estar presente em cada esquina. Primeiramente, esse vídeo vai ter spoilers. Vou abordar o tema violência, a história do filme, falar sobre algumas cenas específicas e trazer algumas outras questões que possam ser discutidas. Então jogarei informações de forma aleatória sobre o filme, imaginando que você que está assistindo o vídeo conheça o filme e vai entender do que estou falando. Cidade de Deus mostra o crescimento do crime e do tráfico de drogas na Cidade de Deus e apresenta alguns personagens que se tornaram bem famosos. Nós vemos a história de cada um deles, narrada pelo protagonista, um jovem chamado Buscapé, sendo desenvolvida desde a infância dos bandidos e do próprio Buscapé, passando pelos momentos de brincadeira, escola, banhos de rio, amigos e depois chegando à maturidade, onde eles veem que o crime e a violência é uma opção de sobrevivência, para alguns é a única opção. Vemos uma grande disputa pelo poder da parte dos traficantes, onde buscam a ascensão social e dinheiro. Na Cidade de Deus, é a violência que impera a lei do mais forte. O filme mostra a forma natural e cruel de como matam uns aos outros, para tomar esse poder. O filme foi baseado em um livro de mesmo nome do escritor Paulo Lins, que foi um morador da Cidade de Deus, e a obra literária causou um grande impacto na crítica, tanto pela violência brutal descrita literalmente, quanto pelo fato dessa violência ter sido inspirado em uma violência real. Não que a história que vemos no filme ou no livro tenha acontecido exatamente daquela forma, mas como acabei de dizer, Paulo Lins foi um morador da Cidade de Deus. Então ele conhece o cotidiano, a história, a violência e como é toda a vida nesse lugar. O livro é fruto de um trabalho de antropologia realizado pelo autor para o projeto Crime e Criminalidade nas Classes Populares, que tinha o objetivo de investigar jovens da favela e o envolvimento com o narcotráfico e os processos de criminalidade. É um filme muito importante do cinema brasileiro. Ele estreou no Festival de Cannes em maio de 2002 e marca o fim da retomada do cinema nacional. Mostra com perfeição alguns elementos de técnicas de linguagem como a fotografia, que nos lembra um pouco décadas passadas. E além de levar o cinema brasileiro mais uma vez a concorrer ao Oscar com 4 indicações. Cidade de Deus alcançou um efeito muito grande, não só no Brasil, recebendo aclamação universal pela crítica. No site da Rotten Tomatoes, o filme tem aprovação de 91% e um consenso de um olhar chocante e perturbador. Fora os outros jornais, tanto brasileiros quanto estrangeiros, e críticos importantes de cinema que elogiaram muito o filme. Para mim, é um filme que não tem nenhum defeito, levando em consideração as qualidades e técnicas necessárias para se produzir um filme. O roteiro é envolvente, a montagem é muito bem organizada e os atores, embora a maioria seja atores amadores, são muito bons. E se você não assistiu ainda esse filme, o que é que você está fazendo no planeta Terra? Quem gosta de cinema com certeza tem que assistir esse filme. Vemos pelos olhos do personagem Buscapé um jovem que, dentre os outros personagens, consegue escapar da dinâmica da criminalidade que toma conta da favela e segue seu sonho de ser fotógrafo, embora ele tenha flertado com o crime. Se liga aí, mané. Honestidade não compensa. Ele narra os relatos brutais da violência e da evolução do tráfico de drogas. É muito interessante o jeito que a história é contada, junto com os movimentos de câmera e a montagem do filme não linear, mas que explica tudo perfeitamente.
A história começa em um ponto onde vemos a cena clássica da gangue de Zé Pequeno perseguindo uma galinha. Até mesmo os animais procuram um meio de fugir de toda a violência que gira em torno da cidade de Deus. Antes disso, vemos a galinha assistindo de forma aflita a carnificina de suas companheiras que estão sendo degoladas para o almoço, até que ela encontra uma chance de fugir, de sobreviver. A galinha então se depara de frente com Buscapé e os dois estão no meio de um impasse nesse momento. A câmera dá um giro frenético em torno do personagem, mostrando de um lado os traficantes que estavam atrás da galinha e do outro lado a polícia que estava atrás dos traficantes. Em seguida vemos um movimento de câmera e um efeito de transição, fazendo um salto temporal para o passado, mostrando Buscapé criança, quando ele achava que o trio Ternura eram os maiores bandidos do Rio de Janeiro. Então começamos a ver a vida nos anos 60, onde mostra a favela como um complexo habitacional, bem longe do cartão postal do Rio de Janeiro. Então o narrador vai contando a história de cada personagem. A história vai avançando, depois volta novamente para explicar algo ou contar a vida de um personagem, como quando está mostrando o Zé Pequeno tomando a boca de fumo, e refaz toda a história do lugar, mostrando as pessoas que estavam no controle e que foram perdendo seus postos. E depois o filme retoma seu ponto inicial e finaliza com uma pequena coda. Esse processo de avançar, voltar, avançar de novo está sempre se repetindo ao decorrer do filme. Mas claro, embora o filme seja muito bem estruturado, a crítica negativa também caiu matando em cima dele e gerou uma enorme polêmica, pois, segundo eles, o filme mostra o realismo e a brutalidade e a matança da classe menos favorecida como um espetáculo para consumo. Bom, eu não vejo desse jeito. Acredito que o filme nos mostra a realidade, mas de forma crítica. A questão dos movimentos de câmera é interessante e merece nossa atenção. Ela está o tempo todo se mexendo e vemos vários enquadramentos mostrando um grande dinamismo. Inclusive, uma curiosidade é que essa cena inspirou uma imagem de uma HQ do Coringa, que foi lançada em 2008. Eu tenho essa HQ. A fotografia do filme também é muito boa e é apresentada de forma estimulante. Também temos o ritmo acelerado das montagens das cenas, que torna mais fácil nossa apreensão e impede que fiquemos entediados, além da trilha sonora envolvente. Vemos nesse filme um olhar documental em meio a uma história ficcional, pois ele usa estratégias de enunciação próprias de um documentário. O filme constrói um discurso formal de violência, e esse olhar também se dá por meio de um narrador descrevendo e mostrando os acontecimentos, que pode ser chamado de sujeito da câmera, que nos documentários é o que serve à instância enunciativa. Ele serve de mediação entre a realidade e o espectador. No caso do filme Cidade de Deus, o narrador também é um personagem. O filme também finge ser uma produção documental em alguns momentos, principalmente no final, que diz que foi inspirado em uma história real. Isso realmente é fato, mas não exatamente como é contada no filme, como eu já disse. E o ato de ver pela prática documental aumenta o realismo quando a imagem é constituída por violência e sofrimento. Podemos ver até como uma forma de denúncia. E essa violência atinge o espectador, o deixando chocado. Como eu já disse, a fotografia do filme é muito interessante. Ela descreve uma outra década. As cores servem como simulações para registros de época. O filme é dividido em 3 fases, o que nos dá uma sensação de transformação e evolução. A primeira fase se passa nos anos 60. Temos cores mais quentes, entrando em sincronia com o cenário, onde vemos ruas de terra e tijolos vermelhos, fazendo com que se passe por um filme feito naquela época. A transição para os anos 1970, onde se passa a segunda e terceira fase do filme, se dá com a morte do Cabeleira, mostrando Buscapé e Dadinho já adolescentes. A segunda fase temos tons mais verdes e prateados e se encerra com Mané Galinha se decidindo a enfrentar Zé Pequeno, junto com o Cenoura, que é quando começa a guerra. Vemos no começo do filme, que seria a terceira fase, as cores mais vivas e nítidas, com um tom azulado.
O narrador, ou o sujeito da câmera, nos apresenta a história em diversas representações visuais. Vemos vários tipos de enquadramento, proximidades específicas e momentos de instabilidade como os tremores de câmera, que às vezes achamos que as imagens estão sendo registradas por alguém com a câmera na mão, o que sugere um momento de tensão, ameaça. E esse modo de filmagem com a câmera na mão é muito comum no cinema documental, que mostra a veracidade, o realismo. A câmera na mão se tornou uma marca central da verdade cinematográfica. Quando a câmera usa os planos gerais ou o zoom, é como se o sujeito da câmera buscasse os detalhes, e quando se filma de longe, normalmente demonstra que o sujeito está escondido, querendo captar algo sem ser visto, e está em uma posição ameaçada. Os tremores também demonstram o medo e instabilidade. A câmera também mostra o sofrimento dos personagens. E quando o assunto é mostrar cenas de atrocidades, chega mais perto do real quando as imagens são apresentadas sem um talento artístico, aparentando ter sido filmada por um amador. Vemos que o personagem Buscapé é o grande documentarista dessa história narrada em voz off, aproximando a narrativa do mundo real. E ele é o responsável pelas denúncias e por expor o traficante Zé Pequeno à imprensa. E também nos mostra uma sociedade que quem não mora perto da Cidade de Deus desconhece. E ainda vemos que nem tudo registrado por Buscapé chega aos olhos da imprensa. No final, vemos ele decidindo qual foto usar no jornal. As duas fotos mostram um tipo de violência. Uma mostra o bandido morto com sangue por todo lado. Na outra, não vemos sangue, mas sim a corrupção da polícia, que mostra como o crime não acaba e está em todos os lados, não acontece apenas na favela. Afinal, qual a saída de um jovem que mora na favela com uma câmera na mão, registrando os fatos, tem em saber a verdade sobre os crimes na Cidade de Deus? O bandido não ia mais incomodar ele, mas a polícia com certeza iria. Buscapé narra um número variado de histórias de cada personagem, onde essas histórias vão se entrelaçando nesse conjunto habitacional que é a Cidade de Deus. Temos a história do Trio Ternura, grupo responsável por liderar grande parte dos roubos da Cidade de Deus. Esses assaltos acontecem inicialmente nos ataques aos caminhões de gás. Os integrantes do trio são Cabeleira, Alicate e Marreco. E eles roubam e meio que dividem ou ajudam o resto dos habitantes da favela, como distribuindo os botijões de gás que acabaram de roubar ou jogando dinheiro para o ar para as crianças pegarem. Sendo assim, os ladrões são protegidos por alguns habitantes. Eles estão sempre sendo seguidos por garotos mais novos, como o Bené e o Dadinho, que mais tarde bolam um plano para assaltar o motel. Depois que os integrantes do Trio Ternura morrem, na verdade 2 deles morrem e o outro entra para a igreja. O Alicate entrou pra igreja. Aleluia, irmão. Temos um salto temporal e um foco no personagem de Buscapé adolescente, alternando com os outros personagens e a história da cidade. Buscapé desenvolve o seu interesse por fotografia e seu sonho de ser fotógrafo. Ele é uma pessoa calma e honesta e é o único personagem que, apesar de ter crescido e vivido em meio a tantos crimes e violência em busca de sobrevivência, não entra para esse mundo e também não é morto pelos bandidos. Ele está sempre se deslocando pelas esquinas e becos, pegando caminhos mais longos, tudo para não dar de cara com Zé Pequeno. Depois, vemos a história de Mané Galinha e Zé Pequeno, e como a história dos 2 personagens se cruzam e forma a guerra na favela. Zé Pequeno não perde a oportunidade de perturbar Mané Galinha. E tudo se intensifica depois que Pequeno estupra a namorada de Mané Galinha e metralha a casa dele, matando seu irmão e tio. Então, a guerra realmente começa. Do ponto de vista dos bandidos, temos 2 tipos de indivíduos nessa história, o otário e o bicho solto. A identidade social de cada um desses se opõe, e o bicho solto só existe em detrimento do otário. Mesmo os 2 fazendo parte da mesma classe social excludente, são indivíduos distintos.
O primeiro é aquele que falta esperteza, que está submetido ao trabalho com baixo salário e não se veste ou consome como as pessoas ricas. Aceitam ordens de um patrão autoritário, valoriza a família, o respeito e a dignidade. E no ambiente violento da favela, tenta desenvolver estratégias de como sobreviver ali. Um perfeito exemplo disso é o personagem Mané Galinha, que segue de forma restrita esse modo de viver ou sobreviver, até acontecer o seu detrimento. Por outro lado, temos o bicho solto, que é o indivíduo destituído de qualquer valor. É seduzido pelo dinheiro e a forma mais fácil de se ganhar. É o sujeito homem, que rouba, mata e cheira. Eu fumo, eu cheiro, já matei, já roubei. Sou sujeito homem. Ele faz qualquer coisa para provar que é capaz de subir na hierarquia do tráfico e adquirir o poder, respeito e fama. Ele é movido pelo terror que causa no sujeito otário e quer ser noticiado pela imprensa, com sua foto estampada na primeira página do jornal para que todos saibam de suas perversidades. Ele acha que trabalhar é coisa de otário. E claro, um exemplo de bicho solto é o Dadinho ou Zé Pequeno.